pessoal, meu nome é Clarice e esse é mais um vídeo dessa série que tenta te trazer um pouquinho mais de sentido nos seus estudos. E hoje a gente vai falar de autonomia nos estudos. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2020, o ano que foi marcado pela pandemia do coronavírus e que também foi marcado para muitos estudantes como um ano de aprendizagem um pouco mais solitária, sem o auxílio dos seus professores, sem o contato com seus colegas, e isso exigiu muitos desafios, mas também muitas formas de aprendizagens novas. E hoje a gente vai falar então de autonomia nesse contexto, como que você pode se apropriar dessa forma de pensamento, dessa forma de você se implicar nos seus estudos. E isso pode fazer muito sentido e talvez faça parte das suas rotinas de estudo de agora em diante. E vou primeiro te explicar a importância da autonomia nos estudos. Primeiro que isso tem um impacto pessoal, porque você buscar um estudo com mais autonomia exige autoconhecimento, exige um trabalho para que você reconheça quais são os seus potenciais, mas quais são as suas fraquezas, o que te paralisa, mas também o que te motiva quando você está prestes a querer desistir. Além disso, é super importante esse impacto pessoal, porque você começa a se entender como uma pessoa que está estudando, não só como mais um estudante que está querendo passar pelo Enem, pelo vestibular. Você começa a humanizar o seu estudo e você percebe que a sua história de vida, suas emoções, os seus valores, todos eles podem ser grandes aliados na sua aprendizagem. Também tem um impacto social, ou também gosto de chamar de impacto global, de você buscar ter mais autonomia nos estudos. Esse impacto é você usufruir desse direito que você tem de querer questionar aquilo que você aprende, de querer propor ideias novas, de ressuscitar ideias que foram esquecidas pelas linhas tradicionais de pensamento e principalmente de você fazer conexões com a sua vida e os seus estudos, fazer conexões da sociedade com o que você está estudando ou até entre os conteúdos. Isso é super importante. E um outro impacto que também é gerado quando a gente começa a colocar a autonomia no nosso dia a dia, na nossa rotina de estudo, é com certeza o nosso desempenho na aprendizagem. Porque quando você começa a prestar atenção em como que você está inserido naquilo que você aprende, faz muito mais sentido. E como a gente já viu aqui no canal, quanto mais sentido faz o seu estudo, mais motivado você fica a aprender. E quanto mais motivado você fica a aprender, mais fácil é que você memorize aquilo que você está estudando. De maneira mais prática, como que eu coloco no meu dia a dia, na minha rotina, essa autonomia no momento de estudar? Uma das formas que eu vou propor aqui hoje para vocês, e eu espero que faça sentido, é mais ou menos esse passo a passo toda vez que a gente for aprender alguma coisa nova, que é planejar, executar, refletir e avaliar. Para você não esquecer dessa sequência, só lembrar da fruta, pera, tá bom? Juro que você não vai esquecer. O que é o planejamento? O planejamento é você reservar um espaço da sua organização para poder pensar o que cabe na sua rotina, quais são as ferramentas que você tem acesso nesse momento para poder estudar, quais são as estratégias que você vai querer utilizar, mas principalmente reservar um tempinho para você pensar o que te motiva a estar estudando desse jeito. Por que você está estudando? Aonde você quer chegar? Porque naquele momento que você estiver bem desanimado, talvez resgatar esses motivos seja o gás que você está precisando para voltar a ter motivação nos estudos. Então, a primeira parte, planejamento, essa organização de tempo, de horário, de motivos, de ferramentas, de estratégias. A execução. A execução é você colocar as estratégias corretas que fazem sentido para você para cada conteúdo. Então, a forma que você vai aprender redação pode não ser a mesma forma que você vai usar para aprender química, biologia. É nesse momento da execução que você vai descobrir o que faz sentido para cada conteúdo. A reflexão pode acontecer depois que você executa o seu estudo
Ou seja, tentando fazer conexões com aquilo que você já sabe, tentando fazer conexões com o que você observa na sociedade, no seu dia a dia, na sua história de vida. Ou então, ela também pode acontecer antes da execução dos seus estudos. Então, antes de você ir atrás de aprender sobre um conteúdo, já refletir sobre ele e depois que você estuda, você confirma hipóteses ou desconfirma hipóteses, ou aquilo que você refletiu antes continua fazendo sentido ou já não faz mais tanto sentido assim. Isso é refletir, é você fazer esse exercício para além de decorar os conteúdos. E por último, avaliar. A avaliação é quando você comprova que realmente foi efetivo a forma que você planejou, executou e refletiu. Nesse momento é que entram os simulados, os testes, e você responde as questões para ver se seu aprendizado realmente se fixou. Mas como a gente está falando de autonomia, esse momento da avaliação não é só responder perguntas, mas também criar novas, ir atrás de outras perguntas e ir atrás de novas respostas. A autonomia nos estudos, na verdade a autonomia na aprendizagem é como se fosse você manusear um objeto novo. E fazer isso com curiosidade, com interesse, pode fazer uma grande diferença. Uma criança pequena, um bebê, quando pega um brinquedo pela primeira vez, ele começa a mexer com muita curiosidade, de apertar os botões, puxar as alavancas, e assim ele vai tomando conhecimento e vai se motivando a aprender cada vez mais. Então é futucar o conteúdo, ir atrás de um pouquinho mais, algo que faça mais sentido para você pesquisar, algo que você tenha curiosidade, ir atrás de formas diferentes de resolver algumas perguntas também. Podem ser formas que a gente está exercitando a nossa autonomia nos estudos. Outras dicas também podem fazer sentido para você nesse momento que você está instigado a ir atrás de um pouco mais de autonomia nos seus estudos. E uma delas é você fazer boas anotações. Não sei se você já se perguntou se as suas anotações durante a aula ou durante uma leitura são realmente efetivas, mas pensar se existe algum outro método que façam com que essas anotações sejam mais organizadas para que você possa ler depois e entendê-las melhor. Usar metáforas e analogias também é uma outra dica em que você pode deixar o estudo um pouco mais divertido, criando musiquinhas, ou então metáforas, ou então frases para que a fórmula fique um pouco mais memorável para você. E só esse momento que você tenta criar um jeito diferente já é uma forma de você estar exercitando a sua memorização. Então é super importante. Eu sei que nesse momento talvez você não tenha escolhido esse estudo um pouco mais solitário e talvez tenha sido forçado a ir atrás dessa autonomia nos estudos e até mesmo atrás desse autodidatismo. E quando a gente fala de autodidatismo, a gente logo pensa naquelas pessoas que aprendem tudo sem nenhum instrutor, sem nenhuma ajuda, mas não é muito verdade. As pessoas que são autodidatas, elas têm algum tipo de ajuda, nem que seja uma leitura, nem que seja um curso online, e geralmente são coisas que elas já despertaram interesse, são coisas que elas gostariam de ir atrás e aprender. O autodidatismo é super interessante quando a gente está bem alinhado com a nossa motivação. E também é dele que saem ideias completamente novas, e é do autodidatismo e da autonomia nos estudos que a gente pode fazer conexões novas, propor ideias novas, propor mudanças muito importantes. E eu sei que no começo pode parecer meio assustador, porque todo novo hábito parece meio assustador, te paralisa um pouco no início, mas depois que você ultrapassa essa barreira inicial, pode ser super importante e comece a fazer parte da sua vida de agora em diante. Então eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que eu tenha te incentivado a ser mais autônomo da sua aprendizagem, a se enxergar como uma pessoa que tem uma história, que tem emoções, e que isso pode ser super essencial para a sua aprendizagem, super positivo para a sua aprendizagem. Se você ficou curioso com esse tema e quer ler um pouco mais sobre, eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Bons estudos!